Nós precisamos tomar isso, tomar posse de tudo que a gente já ouviu aqui e que a gente vai ouvir. Para que, primeiramente, como já foi dito aqui, essa palavra ela venha transformar as nossas vidas. Eu me sinto honrado de estar abrindo essa campanha. Agradeço a Deus pela confiança, agradeço a Roberta também, a todos dessa casa. Amém? Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4. O texto base dessa campanha. Versículo 1 diz assim, a minha Bíblia é um pouquinho diferente, tá? Mas vamos lá que vai dar certo em nome de Jesus. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo, o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor, lembre disso. O credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela, o que farei por ti? Conta-me, o que tens tu na tua casa? E ela disse, a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, lembre disso também, não peças poucos. E, quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele, e fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela. E ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho, traz mais um vaso. E ele lhe disse, não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e vive, tu e os teus filhos do restante. Amém? Queridos, a Bíblia ela faz questão de mencionar a história de alguns homens de Deus para que nós possamos ser inspirados por essas histórias. E um desses homens é o profeta Eliseu. Não sei se você sabe, mas o profeta Eliseu ele era discípulo do profeta Elias, que também foi um grande profeta. E a Bíblia ela menciona cerca de 7 milagres que o profeta Elias fez. 7 grandes milagres Elias realizou e a Bíblia menciona esses milagres. O primeiro milagre, o profeta milagre foi ótimo, né? Desculpa, é o nervosismo, a responsabilidade de estar trazendo a palavra de Deus. O primeiro milagre, um dos milagres, foi a multiplicação do alimento da viúva de Sarepta. Interessante que é um milagre parecido com o milagre de Eliseu, e você vai entender por quê. Além desse milagre, Elias também ressuscitou o filho dessa mesma viúva, porque quando ele realiza esse milagre da multiplicação dos alimentos que a viúva ali tinha, e quando ele termina de fazer esse milagre, o filho da viúva ele começa a passar mal, se sente mal e morre. E aí essa viúva vai até o profeta e ele faz ali o milagre da ressurreição desse filho. Elias, ele abriu o rio Jordão com a sua capa. Então, foram 7 milagres que ele realizou. Além de ter sido arrebatado aos céus. Todos já conhecem essa história. Elias foi arrebatado, né? A Bíblia fala que veio ali uma carruagem de fogo com seus cavalos. E tem um detalhe muito interessante que está entre Elias e Eliseu, que quando Elias foi arrebatado,
Elias faz uma pergunta antes de ser arrebatado. No dia que ele foi arrebatado, ele faz uma pergunta para Eliseu. E ele diz, olha só, o que você quer que eu faça por você antes que eu seja arrebatado? Pode me pedir, o que você quer que eu faça por você? Eliseu, em sua sabedoria ali, por já estar andando, por ser discípulo de Elias, por ter visto tantos milagres, ele diz para Elias assim, ó, eu rogo-te que me dê porção dobrada do teu espírito. O que Eliseu estava dizendo para Elias? Olha, tudo que você tem, eu quero o dobro. Eu quero o dobro da unção que está sobre a sua vida. Eu quero o dobro do poder de Deus que está sobre a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu disse que a Bíblia menciona 7 grandes milagres de Elias. E se você for ler a Bíblia, você vai ver que ela vai mencionar pelo menos 14 grandes milagres que Eliseu fez. Porque se cumpriu o pedido que ele fez a Elias. Aleluia. Aleluia. E aí, nós nos deparamos com esse milagre de Eliseu. A respeito dessa viúva. Era uma mulher que o seu marido, ele era discípulo de Eliseu. Se você for ler todo o livro de 2 Reis, você vai ver que esse marido dessa mulher, ele aprendia com Eliseu na escola de profetas. Existia uma escola de profetas. A escola de profetas ela foi estabelecida primeiramente pelo profeta Samuel. E depois Elias e Eliseu, eles fortaleceram essa escola. E ali existiam vários profetas que estudavam com Samuel, que estudavam com Elias posteriormente, e também com Eliseu, quando Eliseu assume essa porção dobrada. Ele assume também a escola de profetas. E se você for ler, você vai ver que a Bíblia chama esses profetas de filhos do profeta. E esse marido era um deles. Só que esse marido, ele morre e deixa ali a sua viúva com uma dívida impagável, praticamente impagável. Agora você imagine a situação dessa viúva. Ela não tinha mais nada, não tinha o seu marido para responder por ela, porque antigamente quem respondia pela mulher era o seu pai. Se o seu pai morresse, quem responderia seria seu irmão mais velho. Se essa mulher se casasse, quem responderia por ela era o seu marido. Se o marido morre, quem responde é o seu filho mais velho. E essa mulher fica viúva com uma dívida impagável. E existia uma lei mosaica que dizia que quem tivesse uma dívida e não tivesse condições de pagar, esse que tinha dívida, ele tinha que se tornar um escravo. Na verdade, primeiro ele perdia os seus bens. Se não tivesse bens, ele se tornaria um escravo. Mas aí, esse marido morre. Essa mulher não tem bens. E quando não se tem marido e não se tem bens, quem serão os escravos? Se você tem filhos, seus filhos. É por isso que ela vai dizer que os credores vieram até mim para pegar os meus filhos para ser escravos. E aqui nós podemos aprender algumas lições com essa história. O caos que essa mulher estava vivendo era uma situação urgente que ela precisava de uma provisão. E eu quero trazer aqui algumas lições para nossas vidas. E a primeira delas: busque a Deus nos momentos de dificuldade. Aquela mulher estava vivendo uns momentos de dificuldades, de caos. E ela não tinha outra opção a não ser buscar a Deus. E esse é o nosso problema.
Nós conseguimos dar jeitinho em tudo. O famoso jeitinho brasileiro. Nós procuramos dar jeitinho em tudo. Se nós temos uma enfermidade, a gente corre rapidamente para o hospital, a gente toma um remédio, a gente escuta um vizinho falar, olha, eu tomei esse remédio aqui, esse remédio é bom para isso que você está sentindo, e nós muitas vezes nem sequer oramos, porque a gente é bom de dar jeitinho em tudo. Quando nós temos uma dificuldade financeira, a gente corre para lá, corre para cá, faz um rolo aqui, um rolo ali, pega um empréstimo, pede o vizinho, mas nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa vontade, nem sequer clamamos a Deus. Quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente inventa 200 soluções, e quando a gente termina de tentar essas 200 soluções e a gente não consegue, é aí que a gente vai lembrar que Deus existe. E aquela mulher não tinha mais nada a fazer a não ser buscar a Deus. Mas só que a Bíblia nos ensina e Deus nos ensina que buscar a Deus deve ser a nossa primeira opção. Nós precisamos mudar isso na nossa vida. Ou nós queremos no Deus que nós servimos e começamos a vivenciar aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque o próprio Jesus, ao ensinar os discípulos acerca de provisão e multiplicação do azeite, e essa história está falando de provisão, o próprio Jesus, lá em Mateus 6:33, vai falar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas são estas? Aquelas coisas que o contexto vai dizer, que são as coisas básicas: roupas, bebida, comida. Mas Jesus ensina, busque primeiro o reino de Deus. Não dá o seu jeitinho, não. Não faz da sua forma, não, para conseguir aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, está em Deus. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mas nós insistimos em pegar o caminho inverso. E nós fazemos do Senhor sempre o último recurso de nossas vidas. E o que Deus está requerendo de nós nessa noite é que nós nos tornemos o primeiro recurso e o principal recurso das nossas vidas. Aleluia. Quando Jesus foi escolher os discípulos, lê lá, está aqui. Você vai ver que ele passou uma noite inteira orando a Deus, buscando ao Pai. E quando amanheceu, ele saiu para escolher os 12, para chamar os 12. Quando Jesus estava prestes a ser preso, na sua agonia, na sua angústia, o que ele fez? Ele chamou Pedro, Tiago e João para ir orarem com ele. Ele buscou ao Pai na sua angústia. Porque aquilo que ele ensinou, ele praticava. Primeiro busque a Deus. Primeiro busque ao Pai. Busque a presença de Deus. Faça de Deus o principal da sua vida. O primeiro recurso da sua vida. Eu não estou dizendo que quando você ficar doente, você não deva buscar um hospital, você não deva buscar um medicamento. Não, mas eu estou te falando que a primeira coisa que você deve fazer é levar o seu pensamento a Deus e dizer: Senhor, eu estou sentindo essa enfermidade, mas a tua palavra diz que o Senhor é a cura. E se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar agora e eu não preciso ir até o hospital. Exerça a sua fé, queridos. Exerça a sua fé. Aleluia. Glória a Deus. A outra lição que nós podemos aprender. Aleluia. Eu acho que eu deixei alguma coisa em casa. Tá aqui, calma, vai sair. Vai sair. Aqui, achei. Glória a Deus. A segunda lição,
Deus usa o que nós temos. Vamos lá, versículo 2. Já leu, mas vamos reforçar. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me, o que tens tu na tua casa? E ela disse: a tua criada não tem nada na casa. Presta atenção, a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. A pergunta de Eliseu: o que você tem em casa? Aí o que ela diz? Primeira coisa que ela fala: eu não tenho nada em casa. Depois que ela fala que não tem nada, aí ela: opa, peraí, eu tenho uma botija de azeite. E não é assim nas nossas vidas também? Primeiro, a gente sempre dá vazão àquilo que nós não temos. Não é assim na nossa vida? Quantas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que não temos, quando deveríamos valorizar e exaltar a Deus por aquilo que temos? Aleluia! Quantas vezes a gente não fala assim: ah, se eu tivesse isso, eu ia fazer isso e aquilo outro. Ah, se eu conseguisse isso, eu ia fazer isso, aquilo outro e aquilo outro assim. E a gente olha para tudo que não temos e esquecemos de olhar para aquilo que já temos. Mas vamos deixar essa história para um outro dia. Vamos focar aqui no que ela tinha em casa: o azeite. O azeite, como já foi falado aqui pela nossa pastora, ele servia para várias situações. Ele servia para cura, ele servia para ser luz, para iluminação. Ele servia para o alimento. Ele servia para remédio. Ele servia para várias coisas. Mas o azeite, ele simboliza aí, a principal simbologia do azeite é a presença de Deus, como já foi falado aqui também. É o Espírito Santo. E interessante que a Bíblia vai dizer que ela tinha uma botija de azeite. E vocês lembram que eu falei lá no começo? O que era o marido dessa mulher? O que ele era? Alguém pode me dizer? Vocês estão aí, gente? O que o marido da mulher era? Discípulo do profeta Eliseu. E o que essa mulher vai dizer quando ela vai até Eliseu? Olha, tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. Glória a Deus. Então existia um servo de Deus na casa daquela mulher que verdadeiramente servia ao Senhor. E quando a gente lembra, e quando a gente raciocina e pensa que azeite simboliza a presença de Deus, azeite simboliza o Espírito Santo de Deus, e quando essa mulher fala: eu tenho somente uma botija de azeite, e o profeta pergunta para ela: o que tu tens? A gente percebe que, ainda que ela não tivesse nada dentro da casa, a presença de Deus ainda estava ali. Ainda que o profeta, o servo de Deus, tivesse morrido, a presença de Deus e o Espírito Santo ainda estava dentro daquela casa. E aí Deus nos faz uma pergunta nessa noite: o que tu tens em casa? Porque aquela mulher só viveu um milagre, só recebeu um milagre porque ainda tinha azeite dentro da casa, ainda tinha a presença do Espírito Santo dentro da casa. E aí Deus nos faz essa pergunta nesta noite: o que tu tens em casa? Aleluia! Será que na tua casa tem fofoca? Meu Deus! Entenda bem, quando eu falo de casa aqui, que você possa imaginar, sim, um imóvel, uma estrutura, mas traga à memória também aquela palavra que diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então se veja como uma casa também nessa noite. O que tu tens em casa?
Será que na tua casa tem fofoca? Será que na tua casa tem pornografia? Será que na tua casa tem mentira? Será que na tua casa tem engano? Será que na tua casa tem maratonas de séries de Netflix que vão te encher de violência, de prostituição, de engano? Será que na tua casa tem disse-me-disse? Ou será que a tua casa é uma casa cheia de azeite, cheia da presença de Deus? É uma casa onde tem jejum, oração, joelho dobrado? Ou será que a tua casa é uma casa que tem louvor 24 horas tocando às alturas? Quando você está lavando a sua louça, você está glorificando e exaltando o nome do Senhor, a ponto de Satanás dizer assim para ela: olha, está tudo um caos na vida dela, mas ela está ali glorificando a Deus. Como é que pode? Ela não tem nada, mas ela está ali adorando e glorificando e exaltando a Deus. O que tu tens na tua casa? O que nós temos na nossa casa? Quer ver a multiplicação? Quer viver o milagre? Quer ver Deus mudar a situação? Tem azeite na botija. Aleluia. Tem azeite na sua casa. Glória a Deus. A terceira lição. Diga para o teu irmão assim: azeite mais fé é igual milagre. Mais uma vez, azeite mais fé é igual milagre. Então ele disse, versículo 3, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. Não peças poucos. Mas aí você vai falar: Luciano, você disse que azeite é a presença de Deus, que é o Espírito Santo. Como é que eu faço para ter a presença de Deus? Como eu posso ter a presença de Deus? Como eu posso ter o Espírito Santo e não ter fé? É possível isso? É possível. A gente tem a história de um carinha chamado Tomé. Tomé andava com Jesus, era discípulo de Jesus, viu muitos milagres, tinha a presença de Jesus na vida dele o tempo todo, caminhava com Jesus. Mas aí, quando Jesus se apresenta diante deles, depois de ter ressuscitado ao terceiro dia, o que Tomé faz? Eu não acredito que é ele não tenho fé que é ele não. Preciso tocar nele aí para ver. Mas isso também é assunto para um outro dia. Amém? Então, aquela mulher, ela precisou usar da sua fé. Por quê? O profeta chega para ela e fala assim: olha, você vai à sua vizinhança aí e começa a pedir vasos vazios. Lembra disso? Vasos vazios para a sua vizinhança. Mas olha só, não pede pouco não, hein? Peça muitos, pode pedir muitos vasos. E aí aquela mulher precisou usar da sua fé, porque a quantidade de vasos que ela traria, que ela trouxesse, iria determinar o nível ou a fé que ela tinha, ou se ela tinha fé ou não. Porque se ela trouxesse poucos vasos, significaria que ela não estava com fé naquilo que o profeta tinha falado. Agora, se ela trouxesse muitos vasos, aí sim, ela teria fé que aquela palavra que o profeta lançou iria se cumprir e ela encheria todos os vasos. E foi isso que aconteceu. Aquela mulher usou da sua fé, acreditou na palavra do profeta e trouxe muitos e muitos vasos. E você vai ver que o profeta disse para ela: olha, agora que... Quando ela foi lá no profeta e disse: olha só, parou, não tem mais vaso, cessou o azeite, tá bom, agora você vende uma parte, paga a sua dívida e vive com o que sobrou. Ou seja, foi tanta provisão que ela pagou o que ela devia e ainda viveu o restante da sua vida daquilo que sobrou, ela e os filhos dela. Mas ela usou da fé.
ela usou da fé. Você tem fé para encher quantos vasos? Quantos vasos? Porque nós recebemos de Deus de acordo com a fé que nós temos. Nós recebemos de Deus de acordo com a quantidade de vasos vazios que apresentamos diante dele. Porque Deus, ele realiza o milagre na nossa vida de acordo com a quantidade de vasos vazios que nós chegamos e apresentamos diante do Senhor. E aquela mulher apresentou muitos vasos. E os vasos vazios aqui, eles estão relacionados com a provisão que aquela mulher precisava. Ela não precisava pagar as suas dívidas. Se ela tivesse poucos vasos, se ela tivesse conseguido poucos vasos, encheriam aqueles vasos, mas encheriam poucos vasos. Ela conseguiria pagar a sua dívida, que era praticamente impagável? Você está conseguindo compreender o raciocínio? Você está conseguindo entender? Então, os vasos vazios estão relacionados diretamente com a provisão que aquela mulher precisava. E aí eu quero que você comece a imaginar aí quais são os vasos vazios que você precisa apresentar diante de Deus nessa noite. Será que o teu vaso vazio é o teu casamento que você precisa apresentar diante de Deus nessa noite? Será que o teu vaso vazio é o seu emprego, o seu trabalho que você tem, mas que para você ainda não está legal, ou que você não tem, mas que você precisa? Será que é esse vaso vazio que você precisa apresentar diante de Deus? Será que o vaso vazio que você precisa apresentar diante de Deus é o seu filho, que ainda não está aqui com você servindo a Deus, a sua filha? Quais são os vasos que você precisa apresentar diante de Deus? Porque enquanto nós tivermos fé para apresentar esses vasos diante de Deus, Deus vai agir a nosso favor e vai encher esses vasos com a sua presença. Será que o vaso do seu casamento está vazio da presença de Deus? Por isso que você não consegue se entender com seu esposo, com a sua esposa? Será que lá no seu trabalho está vazio da presença de Deus? Porque quando você chega, você é a presença de Deus naquele lugar. Por isso que você não consegue se entender com o seu patrão, por isso que você não consegue ter rendimento. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente colocar a mão, prosperará. Será que o vaso vazio é o teu filho, que não consegue ouvir de você uma palavra abençoada, mas só ouve da tua boca a palavra de maldição? Qual é o vaso que você precisa apresentar diante de Deus nessa noite? Qual é o vaso vazio que você precisa apresentar diante de Deus nessa noite? Enquanto você tiver fé para apresentar vaso, Deus ele vai agir, ele vai fazer, realizar e fazer você viver milagres. Glória a Deus, aleluia. E para a gente terminar essa reflexão, a quarta e última lição, versículo 4 e 5. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. A última lição. Só compartilhe seus problemas com quem tem fé. A ordem do profeta Eliseu foi bem clara. Entra e fecha a porta.
Só vai ficar lá dentro você e seus filhos. Por que essa foi a ordem dele? Porque só tinha que ver milagre ela e os filhos dela. Só podia ficar num ambiente de fé e de milagre ela e os filhos dela. Porque talvez se tivessem outras pessoas naquele ambiente de fé, o milagre não aconteceria. Porque onde tem fé, tem milagre. Onde não tem fé, não tem milagre. E tem pessoas que eles alimentam a sua fé. Tem pessoas que fazem você se sentir até com mais fé. Mas tem pessoas que geram incredulidade no seu coração. E aí eu te pergunto, com quem você tem compartilhado os seus problemas? Com quem você tem compartilhado as suas súplicas? Faça como essa mulher. Procure a pessoa certa para compartilhar seus problemas. E como nós já aprendemos aqui, o primeiro a ouvir os nossos problemas tem que ser quem? Nosso Deus. Nosso Senhor. Entra para o teu quarto, dobra o teu joelho e chora, grita, esperneia, rola, pula, mas fala somente com o seu Deus, porque é do seu Deus que virá a solução dos teus problemas. Ou compartilha com quem tem fé, com quem vai te dar uma palavra de ânimo, com quem vai te dar uma palavra de motivação para que você permaneça firme, confiante no Senhor. Não saia abrindo a sua vida para qualquer um. Abra a sua vida para quem é amigo de Deus. Aleluia. Com quem você tem compartilhado seus problemas? Então vamos lá. Recapitulando. Qual foi a primeira lição? Ninguém lembra. Quem lembrar vai ganhar um refrigerante. Qual foi a primeira lição? Vou lembrar aqui para vocês. Vamos lá, vamos voltar. Primeira lição, vamos lá? Que isso, gente? Ninguém vai falar? Não acredito. Hã? O pessoal tá tímido. Vamos lá, gente. Hã? Busque primeiro a Deus. Busque somente em Deus. Essa é a primeira lição. E é essa lição que eu quero que você leve para a sua vida. Busque primeiro a Deus. Busque primeiro o seu reino. E a sua justiça. E o Deus de provisão, Ele conhece a sua vida. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Só Ele sabe. Se encha de azeite. Pode estar o mundo caindo na sua cabeça. Como dizem aí fora, o pau pode estar quebrando, meu irmão. Mas valorize a presença de Deus que há dentro de você. Você é templo, a tua casa tem azeite, a tua casa tem o Espírito Santo. Valorize essa presença. Não saia abrindo a sua vida por aí, não. Tenha fé. Creia na palavra de Deus. Creia nessa palavra aqui. Ela é fiel e verdadeira. E que você fique com essa palavra nessa noite. Fique de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Apresente a Deus agora os seus vasos vazios. Aleluia, Deus. Apresente a Deus agora as suas súplicas, aquilo que você precisa. Porque eu creio que Deus pode e vai derramar a provisão sobre a sua vida. Aleluia, Deus. Deus, Ele é aquilo que nós precisamos. Certa vez Ele disse, eu serei o que serei. Eu sou o que sou, mas se você for ler lá no original eu serei o que serei, eu serei o que você precisar no momento que você precisar.
E que isso quer dizer que a partir do momento que você clamar a Ele por algo na tua vida, se você clamar a Ele por libertação, Ele será a libertação na tua vida. Se você clamar a Ele por cura, Ele será a cura na sua vida. Se você clamar a Ele por uma porta aberta, Ele será essa porta aberta na sua vida. Então comece a apresentar os seus vasos vazios agora. Senhor, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome pela tua santa palavra, Senhor. Essa palavra que é fiel, verdadeira, essa palavra que é imutável, Senhor. Oh Deus, nós glorificamos ao teu santo nome, porque o Senhor falou ao nosso coração que nós devemos ter o Senhor como primícias de nossas vidas, Senhor. Que nós devemos ter o Senhor como prioridade de nossas vidas, Senhor. Que as nossas súplicas primeiramente devem chegar até ao Senhor, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor corrige aquele a qual o Senhor ama. Muito obrigado por esta palavra, Senhor, que o Senhor acha em nossos corações terra fértil, Senhor, e que essa palavra produza, Senhor, o resultado para o qual ela foi lançada nesta noite. Senhor, que tu seja a nossa provisão. Olha, Senhor, tu conhece os vasos que os teus filhos precisam apresentar diante de ti. Oh, Senhor, visita, Senhor, o lar dos teus filhos. Oh, Senhor, vai de encontro aos casamentos. Vai de encontro, Senhor, aos empregos dos teus filhos, aos projetos dos teus filhos, Senhor. Vai de encontro, Senhor, oh, à geração dos teus filhos, Pai. E entra com a tua provisão dentro daquilo que eles necessitam, Pai. Que em tudo seja feita a tua vontade, Senhor. Se o Senhor fizer, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Aleluia, Senhor. A nossa maior provisão é a tua presença, porque o Senhor é mais que suficiente. Nós não necessitamos de mais nada se estivermos completamente ligados ao Senhor, se estivermos completamente entrelaçados com o teu coração e a tua vontade, Senhor. O Senhor é mais que suficiente. Mas enquanto estivermos nesta terra, Senhor, enquanto o Senhor nos permitir estar nesta terra, porque nós não somos deste lugar, mas enquanto o Senhor nos permitir estar aqui, que o Senhor possa ser o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que o Senhor possa ser o nosso refúgio e fortaleza, a nossa esperança, Pai. Aleluia! Aleluia! Que o Senhor possa ser o nosso lugar de descanso. Que o Senhor possa ser o nosso lugar, aleluia, de confiança, Pai. Em nome de Jesus. Mesmo que tudo esteja caindo ao nosso redor, mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós cremos na tua palavra que diz que nós não seremos atingidos, Pai. Nós cremos na tua palavra que diz que praga alguma chegará à nossa tenda, mas se chegar, Senhor, nós cremos que o Senhor pode ser, Senhor, oh Deus da glória, a solução e o escape, Pai. Continua trabalhando durante essa semana em nossos corações e pro restante de nossas vidas até a tua volta, Senhor. Porque estamos sendo transformados pela tua presença. Ainda não somos o que o Senhor deseja que sejamos. Estamos muito longe disso, Senhor. Mas fiel a tua palavra que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, Senhor. Permite-nos, Senhor, a ouvir do Senhor: bem-vindos, benditos de meu Pai. Não nos deixe nos perder pelo caminho, Senhor. Não nos perca pelo caminho, Senhor. Mas que possamos a cada dia buscar mais e mais a tua presença. Buscar mais e mais a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glórias ao teu santo nome, a ti toda a honra, glória, louvor e adoração, pois só tu és digno, Senhor.
nós sem a tua presença.